no templo. Após Pedro, cheio de Deus, para deixar bem claro, ministrar e ali, através da sua palavra, curar um coxo na porta do templo, aquilo ali virou um alvoroço. Aquilo ali foi uma situação muito notória, ao ponto de haver um grande levante sobre a igreja primitiva na época. E no versículo 11, diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelita, por que vós maravilheis disso? Por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar. Vocês estão maravilhados, achando que nós próprios fizemos isso? Vocês estão maravilhados, vocês estão com os olhos focados em nós, vocês estão admirados, vocês estão olhando para nós como se nós próprios fizemos isso, como se nós causamos isso, como se viesse isso de nós. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo. Pedistes que vos concedesse um homicida, de sorte mataste o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre, do qual nós somos o quê? Nós somos o quê? Pela fé em nome de Jesus Cristo, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes, reconheceis sim a fé, que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde o quê? Na presença de todos vós. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu, que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos. Repita comigo, arrependei-vos. Pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, se não me engano, no livro de Colossenses, que Jesus ele cancelou uma dívida nossa. A Bíblia fala que Jesus cancelou o escrito de dívida que nos era prejudicial. Isso é uma coisa muito interessante. Abre lá em Colossenses, por favor, gente. Isso é muito interessante. Aleluia, Jesus. Capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. O que está escrito aí? Tendo cancelado o quê? O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu o quê? Inteiramente, encravando na onde? Encravando aonde, igreja? Despojando os principados e potestade publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Estava bom, meu irmão. Triunfando deles aonde, igreja? Na cruz. Isso é que é interessante. É entender que a cruz, ela foi um triunfo, uma vitória. Porque se não fosse a morte de Cristo Jesus, ainda estaria a dívida. Se não fosse a morte de Cristo, ainda nós estaríamos devendo. Mas o que ele fez? Ele cancelou. É a mesma coisa de alguém chegar lá, for pagar o carnê, chega lá e já está pago. Hã? O quê? Já está pago. Quem foi que pagou? Porque ninguém sai pagando conta de ninguém. Ninguém quer pagar a fatura de ninguém. Não quer nem de R$1. Ninguém quer saber de pagar a conta de ninguém. Mas por que Jesus mostra esse interesse em nos ajudar? Por amor. A Bíblia diz que o amor de Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A Bíblia diz que teve um jovem que teve coragem de chamar Jesus de bom. Essa expressão bom, chamar Jesus de bom, a Bíblia diz que ele olha e fala assim, bom. Jesus fala, epa, bom é Deus.
Sabe por que ele fala que bom é Deus? Por causa dos atos, atributos, ações de Deus. Às vezes ontem mesmo eu peguei uma pessoa que ela falava que tem pessoas que têm a visão do nosso Deus, o Deus da Bíblia, como Deus da guerra, Deus que mata criança. Só que quando você vai entender realmente, quando você vai conhecer realmente quem é Deus, não existe Deus mais bom do que o nosso Deus. O nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é misericordioso. Só que o nosso Deus, ele requer compromisso, fidelidade, lealdade, inteira entrega a ele. E isso que muitas das vezes tem problema no meio da igreja, porque o ser humano ele tem dificuldade de se alinhar, de ter aliança, de ter compromisso, de ter uma fidelidade. O ser humano tem dificuldade de manter esses princípios, mas é algo que agrada a quem? É algo que agrada a Deus. O que Deus quer com nós, o que Deus quer com a igreja é um casamento. Não é? É tanto que tem pessoas que falam, não, Deus me livre de casar. Tem gente que está lá assim, ela fala, Deus me livre de casar. Tem gente que fala assim, eu não quero saber de casamento. Não, mas tem gente que ela até ajuda com a pessoa, mas não quer um compromisso. Que peso traz essa cerimônia, esse ato de casar? Porque tem muitas pessoas que às vezes ela foge disso. Porque sabe que a partir do momento que ela casar, já não é mais do mesmo jeito. As coisas mudaram. Sim ou não, pessoal? As coisas mudam. Então Deus não quer viver numa vida, sabe, relaxada com o crente. Não, ele quer compromisso conosco. Ele quer aliança conosco. Ele quer uma intimidade conosco. E quando Pedro fala isso, que vocês se convertam, essa coisa, essa glória, esse poder que vocês viram acontecer, isso tudo é para que vocês venham se converter. Isso, né? Vocês estão admirados, vocês estão fritando os olhos em nós, como se partisse de nós isso. Mas isso não tem nada a ver conosco. É a glória de Deus. É o poder de Deus. Mas aí você vai entender o que realmente causa essa manifestação de Deus. O que realmente gera essa glória de Deus. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia, Jesus. Capítulo 14, versículo 12. O que está escrito aí? 14, 12. Aleluia, Jesus. 14, versículo 12. O quê? Amém. Para que o Pai seja glorificado em quem? Então, há uma colocação de Jesus sobre a fé aqui. Que fala que, na verdade, em verdade, nessa tradução que eu estou lendo, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Diga glória a Deus. Agora, essa parte de dizer, crê em mim, em verdade, eu vos digo, em verdade, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque Jesus está tratando com Filipe, que é uma questão muito séria. No versículo 6, Jesus diz assim, ó, nesse mesmo João 14, 6, Jesus fala assim, ó, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em outras palavras, vocês estão no caminho certo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É porque esse povo, eles vieram de uma enxurrada de informação. Que ninguém pode se achegar a Deus. Que Deus não se apresenta ao homem. Então, eles têm várias informações que traz bloqueio para ter um encontro com Deus. É tanto que havia um véu. É tanto que para poder entrar no Santo do Santo, nessa época aqui, era uma dificuldade. Não podia, era somente o sumo sacerdote. Quem está entendendo? É tanto que quando Zacarias entra lá e demora, as pessoas ficam preocupadas lá de fora o que está acontecendo. Porque era uma questão de quê? Que a pessoa entrou e demorou muito, é porque está morto. Não é qualquer um que pode chegar perto de quem? De Deus. Não é qualquer um que pode entrar na presença de quem? Esse Deus está trazendo uma fama de que se tocar na arca e não está irreverente com ele, pode morrer. É um Deus que está mostrando através do filho de Arão que não pode oferecer um fogo estranho, não pode oferecer algo sem conhecimento para Deus. Não pode ser relaxado. Então esse Deus traz uma bagagem de que com Deus as coisas não é de brincadeira. As coisas é séria. As coisas com Deus é muito séria. Então quando os discípulos se encontram aqui no capítulo 14 com o coração turbado, no versículo 1 fala, não turbe o vosso coração, crê de Deus e também em mim. Quando os discípulos estão turbados, Jesus fala, na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse, não vos teria dito, eu vou vos preparar um lugar. E quando eu for, eu voltarei de novo, para que onde eu esteja vocês também. Aí Filipe, ele fica meio naquela aflição, naquela angústia. E ele fala assim, ó, no versículo
7, até chegar em Filipe ali. Se vós me tivesse conhecido, conheceria também meu Pai. Desde agora conheceis e tem visto. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso o quê? Nos basta. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, aí ele chega, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Aí entra. E outras maiores o quê? Farás. Porque eu vou para junto do Pai. Então a igreja, ela sempre trabalhou nessa questão de converter-vos, de se arrepender, de entender que o pecado em Cristo está cancelado, para que a gente não fique mergulhando, boiando, para que a gente venha aprofundar no oceano do Espírito. Para que a igreja possa crescer espiritualmente, para que a igreja possa destravar espiritualmente. Aí as pessoas ficam assim, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Você acha que isso aqui é estipulado especificamente a um cargo? Não. A Bíblia diz que aquele que crê em mim. Por isso que o crer em Deus é que faz total diferença na vida do crente. Quando eu creio em Cristo, a minha vida demonstra fé de fato. Mas se eu não creio, eu vou estar que nem Filipe. Mostra-me o Pai. Eu vou estar que nem Tomé. Eu só acredito, o Senhor vê. Tem crente que está achando que crê, mas na verdade não crê em nada. Acha que crê, mas não crê. E Deus não quer eu no meio termo. Deus não quer eu ali numa situação que esteja em dúvida. A Bíblia fala que ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Então o adorar a Deus, o exaltar a Deus, o glorificar a Deus, o se entregar a Deus, é muito mais do que se preocupar com o que A ou que B vai pensar. É uma entrega por inteiro ao Senhor. É se entregar por inteiro ao Senhor. Aleluia, Jesus. Lá no capítulo 4 desse mesmo livro de João, Jesus fala algo com aquela mulher samaritana que vai se encaixar muito bem no que nós estamos falando. No versículo 19. O subtítulo é verdadeira adoração. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Você está entendendo? Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então existe uma situação contrária aí. E Jesus responde à mulher. Disse Jesus, mulher, pode crer. Fala para a pessoa, fala assim, pode crer no que Jesus está falando. Fala assim, pode crer. Que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus, aleluia, aleluia. Tem mais. Deus é o quê? Deus é o quê, igreja? Importa que os seus adoradores o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No versículo próximo, igreja. Disse Jesus. Não é isso? E eu sei, respondeu a mulher, em que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Quando ele vier, vai mostrar as coisas. Vai esclarecer. Essa mulher está igual a mente de muitos crentes. Não, mas naquele dia vocês vão ver quem está certo e quem está errado. Tem gente que está assim. Não, eu não estou nem aí. Naquele dia Deus vai mostrar. Se eu estou certo, eu não estou. Deus vai te pegar. Disse Jesus, eu sou eu o que falo contigo. Jesus se apresenta. Sou eu que falo? Você observa que nessa expressão de Jesus, ela está sendo agora única, essa mulher, porque com Nicodemo ele não teve essa conversa, com Natanael ele não teve essa conversa, com Pedro ele não teve essa conversa, nunca se apresentou, eu sou Cristo. Mas para essa mulher ele está se revelando como Cristo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com a mulher. Todavia, o que a Bíblia faz questão de mencionar, a mulher todavia, nenhum lhe disse por que pergunta ou por que fala com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro,
foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo. Olha o que essa mulher está. Essa mulher que já não queria contar, agora o que ela está fazendo? Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. É como se Jesus soubesse. Como não? Ele sabe todas as coisas. Mas já que eu não posso entrar na cidade do samaritano, eu vou entrar através dessa mulher. Essa mulher vai fazer com que, aonde eu não posso ir, através dela eu vou chegar. Às vezes o Senhor vai escolher pessoas que nós vamos julgar. Porque o ser humano gosta de julgar, de criticar. Quem é ele? Mas logo ele. Ei, Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Escolhe o fraco para confundir o forte. Jesus usa quem ele quer. Ele se manifesta na vida de quem ele quer. Essa mulher está falando, mas nossos pais disseram que é nesse monte aqui, no meio do Ema, aqui que adora Deus. Os judeus falam que é em Jerusalém. Jesus fala, mas já chegou a hora. Em verdade vos digo, que já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas é em espírito, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Deus quer um salto de posição. Deus quer que eu saia dessa posição rasa de andar na carne, de andar, sabe, com a mentalidade, sabe? As pessoas ficam tudo nela, é uma coisa de lógica. Ela define tudo, assim, vamos se dizer, não, mas é pedra e pau e pronto, acabou. Só que para nosso Deus, as coisas são totalmente diferentes. O nosso Deus, quando fala, eu vou fazer sair água, ele não leva você para cavar uma terra, ele leva você até uma rocha e fala, a água vai sair da rocha. O nosso Deus, quando ele quer dar uma passagem com segurança, ele fala assim, você vai passar por meio do mar. Eu vou abrir o mar para você passar. Esse é o Deus que nós conhecemos. É um Deus que trabalha de uma forma, sabe, incomparável. É um Deus único, é um Deus santo, é um Deus magnífico. É um Deus tremendo. E é esse Deus que ele está falando. Eu quero te mostrar esse Deus. Eu quero te apresentar esse Deus. Eu quero que você conheça esse Deus. Então, uma das coisas que Cristo veio causar em nós, veio trazer para nós, foi essa graça de poder entrar no santo do santo. De poder entrar onde nós não tínhamos permissão para entrar. De poder ir aonde nós era barrado de ir. De poder se achegar a Deus. Lá no livro de Jeremias fala que, no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o quê? De todo o coração. Então o desejo de Deus não é que eu ando perdido na fé. Porque tem muito crente que está perdido na fé. Tem crente que ela está com o pé na igreja e fala, né, mas não der certo, é que amanhã eu vou lá bater os tabacos. Não, o que é isso? Eu não sei não, viu? Eu tô achando que esse culto não dá certo, não. Eu vou resolver do jeito. A pessoa, ela fica dividida. O povo de Israel tinha muito isso. O povo de Israel tinha muito isso. Eles tinham muito esse vai e volta. Era um povo que chegou um tempo que Deus dava vitória para eles. Quando Deus dava vitória para eles, era só eles alcançar a vitória. Chegava alguém mais na frente e começava a falar, esse Deus aqui também ajuda ele. Né? E era induzido a adorar outros deuses. E aí a ira de Deus vinha sobre o povo. Aí eles eram induzidos a adorar outros deuses, se desviavam, se afastavam do Senhor. Eu queria que você... O livro de 2 Crônicas, gente. Capítulo 25. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de quê? Não com interesse de coração. Agora a partir do versículo 7, desse mesmo capítulo. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixa ir contigo o exército de Israel, porquanto o Senhor não é com Israel. Isso com os filhos de Efraim. O Senhor não é com Israel. Isso com os filhos de Efraim. Porém, vai só e ser forte. Do contrário, Deus te fará cair diante do quê? Do inimigo. Porquanto Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Deus tem força para ajudar e para fazer o quê? Disse Amazias, o homem de Deus. Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus. Muito mais do que isso pode dar o Senhor. Então, olha que interessante. Lá no versículo 10. Então se separou Amazias, as tropas que tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Pelo quê? Muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa arredado em ira. Animou-se Amazias, conduziu o seu povo, foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000, os filhos de Seir. Também os filhos de Judá, perante eles, prenderam, vivo, 10.000, e trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram o quê? Galhados, né? Esmagados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, que não fosse com ele, a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-On, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Vinde Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo o quê? Os deuses dos filhos de Seir. Tornou-se por seus
Deus e adorou e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe dissesse: por que buscaste Deus que o seu povo não livrar das suas mãos? Por que buscaste esse Deus que não pôde livrar o povo deles? Versículo 16. Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe ao rei: acaso te puseste por conselheiro do rei, para com isso por teríamos ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porquanto fizeste isso, não deste ouvido ao meu conselho. Então você observa que o quê? Que Amazias, ele teve uma vitória que veio totalmente de Deus. Deus até falou para ele: ó, manda a tribo de Efraim embora, porque Deus não quer que você luta com a tribo de Efraim, por causa da ira do Senhor. Deus não quer que você vá com esse povo. Mas o que ele faz? Ele tomou ânimo e falou: mas calma aí, aquelas práticas que eu paguei ao exército, não importa, mas tem um Senhor para te dar. É melhor você estar sozinho do que mal o quê? Mal acompanhado. É melhor você estar agradando a Deus do que você estar com a multidão que está desagradando a quem? A Deus. Eu quero que você entenda que se Deus estiver com você, você vai fazer a diferença. Só que o que acontece? Amazias, ele vai ter a vitória. Ele mata todos os inimigos, destrói todos os inimigos, esmaga ali, esmaga eles, destrói, Deus dá a vitória para ele. E quando ele tem a vitória, sabe o que ele faz? Aquele povo que adorava aqueles deuses ali, ele vê aqueles deuses e não sei o que levou ele, mas ele acha que deve pegar aqueles deuses e levar para si e começou a adorar ainda. Quem está entendendo? Tem pessoas assim, irmão. Tem gente que Deus está dando vitória para ela, Deus está tirando ela da lama, mas ela ainda acha que deve voltar para a chiqueirice, ela acha que deve voltar para o chiqueiro. Quem está entendendo? E com Deus não existe isso. Com Deus ou você é com o Senhor ou não é. É sim, sim ou não, não. Com Deus não tem essa balela. Com Deus não tem essa brincadeira. Então isso serviu de laço para Amazias. Isso destruiu a vida de Amazias. Por quê? Porque por não sei qual motivo levou a ele a achar que aqueles deuses iam ajudar ele em algum momento, de alguma maneira. Sendo que o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, se apresenta a ele. Só que o próprio Deus sabia quem era Amazias. E falou que Amazias andava no versículo 2, fez o que era reto perante o Senhor, mas não porém com interesse de coração. Tem gente assim, tem gente que acha que o que ela está fazendo está tudo bem. Não, pastor, beleza. Mas e como é que está seu coração diante de Deus? Como é que está a sua alma diante de Deus? Como é que está o seu interior diante de Deus? O que você está fazendo para quem? É para o Senhor? Então se é para o Senhor vai ser o melhor. Se é para o Senhor vai ser glória grande. Se é para o Senhor vai ser maravilhas. Mas se não for com interesse de coração, uma hora o inimigo vai causar uma situação que você vai cair. Quem está entendendo, diga amém. Ah, eu não posso estar na casa de Deus, na presença de Deus, relaxadamente. Muito bem, é isso aí. Porque uma coisa que o diabo faz, ele observa. A Bíblia diz que o diabo ele anda como um leão vosso, derredor, procurando alguém para quê? Para tragar. Então, a convenção, o ser convertido, se arrepender e reconhecer o poder de Deus, é que vai mudar a vida de qualquer ser humano nessa terra. Então, quando Pedro vai falar com o povo, ele fala: tudo isso aconteceu, você sabe por quê? É para vocês reconhecer que esse Deus de Abraão, que é que vocês acreditam, o Deus de Isaac que vocês acreditam, o Deus de Jacó, está fazendo isso para que vocês se convertam, para que vocês se arrependam, para que vocês possam mudar, para que você possa ter uma nova vida diante de quem? De Deus. E diante dessas palavras de Pedro, no Atos capítulo 3, aleluia, Jesus, algo interessante acontece, igreja. Olha isso aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. O qual era necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde o que? A antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será o quê? Exterminado do meio do povo. Esse profeta não é qualquer profeta. Esse não é qualquer um. Esse é o Jesus. Ele tem o poder de te unir e tem o poder de te arrancar. A Bíblia diz que, João Batista fala sobre isso, que aquele que não der fruto, eis aí já está posto o machado e as raízes. Toda árvore, pois, que não der fruto, ele corta. Ele o que é a igreja? Ele corta. E é lançado aonde? No fogo. João 15 também fala a mesma coisa. Eis que eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada vós podeis o quê? Fazer. Então há uma importância da igreja se preocupar com o quê? Que eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, conta sim ou não, pessoal? Conta muito. Conta muito. Eu estou em Cristo, mas eu sou um mentiroso. Eu estou em Cristo, eu estou em adultério, eu estou em Cristo, eu ando pecando. Ei, Jesus cancelou a dívida.
Mas ele não te impede de fazer o quê? De fazer outra dívida. Ah, pastor, agora que eu já paguei a fatura do cartão, eu vou começar a comprar tudo de novo. Ei, cuidado, 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 porque lá na epístola de João, a Bíblia diz: filhinho, não pequeis. Mas se vós pecais, sabeis que tem um advogado fiel e justo para vos perdoar. O nome dele é Jesus Cristo. Ele intercede por vós. Mas a questão é quando você chega em um ponto que você já acha que o pecado faz parte da vida e você começa a pecar deliberadamente, de uma forma que não tem mais controle, não tem mais arrependimento, não tem mais necessidade de se arrepender. E essa questão de não se arrepender é onde existe a condenação. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. E todos carecem da misericórdia de quem? Todos têm que se arrepender, todos devem se arrepender. E o preço do pecado é uma coisa chamada morte. E uma das coisas que ela mais causa, primeiramente, é essa morte espiritual. É quando a pessoa se esconde de Deus, como fez Adão. A pessoa pecou diante de Deus, aí ela já não quer mais ir para a igreja, ela já começa a querer se afastar, o diabo já começa a jogar na mente dela: mas você não é digna de fazer isso, você não é digno de participar da Santa Ceia, você não pode mais entrar lá. Enquanto o Senhor está dizendo para você: meu amado, vem, você lembra do filho pródigo? Vem, vem, porque eu vou transformar a sua vida. Eu vou tirar toda essa vida de imundice e vou te fazer ser um filho amado. Eu vou te dar uma autoridade, eu vou te dar veste nova, eu vou colocar sandália nos teus pés, eu vou mudar a sua vida. Então, o desejo de Deus não é que você se afaste. Não, pastor, eu estou em pecado, eu devo me afastar. Não. É quanto mais você está vivendo uma vida de fraqueza, é que você deve se aproximar de quem? Você deve se humilhar diante de quem? Você deve buscar mais a quem? É isso que vai fazer total diferença. Então, quando Pedro traz essa mensagem para eles, é claro que eles não vão aceitar. Por quê? É quando a pessoa já está com a mente cautelizada, já não aceita mais nenhum tipo de informação dentro daquilo que ela já impregnou na mente dela. E tem gente que infelizmente está assim. Ela fala assim: eu nasci assim e vou morrer assim. E aí é onde está a ruína, o orgulho. Então uma coisa que o Senhor quer de mim, quer de você, é que nós venhamos ser uma pessoa humilde para aprender. Crescei o quê? Na graça e no conhecimento. Nós temos que estar sempre pronto para aprender algo novo, sempre pronto para adquirir algo novo, uma novidade, porque uma das coisas que Deus faz conosco é isso, é nos ensinar, é nos orientar, é nos conduzir para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será abençoada todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, outros, para vos abençoar. No sentido de que cada um se aparte das suas, o quê? Perversidade, das suas maldades, para que cada um de vós, das vossas maldades, vos abençoasse e apartar cada um de vós das vossas maldades. Nessa tradução está no telão. Então, uma das coisas que o Senhor quer de nós não é que nós venhamos viver uma vida de entrega, de prazeres, sabe? Não. Ele quer que nós venhamos ter atitude. A atitude é o quê? É se afastar da maldade, se afastar da perversidade, se afastar das transgressões. O prazer de Deus é que nós venhamos viver longe dessas coisas. Mas, infelizmente, quando a gente pregamos a respeito da vida de Jó, que Jó era um homem íntegro, reto, e se desviava do mal, aonde se encaixa isso na vida da igreja? Porque a igreja não pode ver uma situação que já quer curiar, já quer entrar, já quer conhecer. E tem coisa que não é para a igreja, não. Tem coisa que não é para a igreja nem se aproximar. Aí o cristão fala: não, mas não tem problema de eu estar fazendo isso, não tem problema de eu estar lá no meio do carnaval, não tem problema nenhum. Inclusive lá eu sou a luz nas trevas. Vai nessa. Vai nessa. Você lembra de Amazias? Amazias falou assim: ele só precisou ver um Deus para ele falar: pronto, agora fica de lado. Às vezes tem crente, meu amado, que Deus está te livrando dessas coisas. Deus está te afastando desses caminhos, porque Deus quer que você seja abençoado. O desejo de Deus é que você seja abençoado, ressuscitando Deus, o seu Filho. Jesus primeiramente enviou a vós, para que nisso vós abençoasse, para que você seja abençoado. Há uma necessidade de quê? De entendimento, compreensão e colocar em prática aquilo que você entende. Porque a fé não é somente: ah, mas eu creio. Não, a fé é prática. Ah, porque eu creio em Jesus sim, mas qual foi a mudança que Jesus causou em você? Nenhuma. Então essa fé não está viva, não. Porque a primeira coisa que a fé faz, ela nos levanta. Ela nos coloca de pé. O apóstolo Paulo, com tanta fé em Cristo Jesus, chegou o profeta Gaio e falou para ele: Paulo, olha só, pegou o cinto de Paulo, ligou na mão e falou: assim vai fazer com você lá em Jerusalém, você vai ser morto. A igreja ficou toda espantada com aquela profecia, com aquela revelação da perseguição que Paulo ia sofrer, e falou para Paulo: Paulo, você não pode ir então para Jerusalém, você não vai mais para lá. Paulo falou: ei, não me barra não, porque para Jesus eu estou pronto até morrer se for preciso. Então uma fé em Cristo Jesus é uma fé que não te barra, é uma fé que te faz avançar. Hoje nós estamos sendo ensinados totalmente o contrário. Não, você está com Cristo, é um mar de rosa. Você está com Cristo, não, calma aí. Cristo é tomar a cruz. O que Jesus falou? Aquele que quer me seguir, pega as suas rosas e siga-me. Foi assim que ele falou? Pega a sua cruz.
Então no mundo, o mundo vai te odiar. A Bíblia diz que vai haver, lá em Mateus 10, fala que até dentro da sua própria casa. Os inimigos do homem estariam dentro da sua própria casa. Tem gente que aceitou Jesus, tem irmão que não fala mais com você. Tem familiar que não entra em contato contigo por causa da sua fé. Mas, meu amado, uma coisa é certa. Naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu e você temos a oportunidade de hoje, como eu preguei no domingo anterior, de evangelizar e de ganhar alma dentro da nossa família, a gente vai fazer isso. A gente vai ganhar alma, a gente vai evangelizar. Cornélio não era da fé. Cornélio não. Cornélio tinha atributos da fé. A Bíblia diz que Cornélio era um homem justo. Cornélio dava esmola. Cornélio orava ao Senhor. E o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e falou para Cornélio: Cornélio, vai até Jope, lá onde tem Pedro. Vai lá, manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer tudo que convém. Então, as atitudes de Cornélio fez com que ele entrasse aonde? Na fé. A atitude, a caminhada dele, o caminho que ele tinha com Cristo, fez com que ele se aproximasse da fé. E o que acontece? Hoje, muitas das vezes, a pessoa fala assim: mas eu não preciso disso. Eu não necessito disso. Só basta crer. Não, irmão. As minhas atitudes vão fazer toda a diferença diante de Deus. Quem eu sou faz diferença. Mas eu não preciso. Não, você precisa sim. Você precisa entender que a partir do momento que você entrega a vida para Cristo, quem manda nela não é mais você. Já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então a convenção é necessária, o arrependimento é necessário, reconhecer a grandeza de Deus é necessário e procurar conhecer mais a Deus, porque tem crente que está naquela parte que ela conhece o pastor Jeová, ela conhece o obreiro, ela conhece a missionária, ela conhece o bispo, conhece o apóstolo, conhece vários tipos de autoridade eclesiástica, mas o conhecimento de Deus. E o prazer de falar, eu medito nessa palavra de dia e de noite. E a intimidade de casa, e o coração disposto, e a inteireza de coração que é totalmente fundamental diante de Deus. Não, eu não posso buscar Deus só de boca para fora, não. Eu tenho que me derramar diante de Deus. Ser um religioso, colocar uma roupinha bonitinha, eu ando com a Bíblia, eu ando só de terno, eu ando de gravata, eu segui as doutrinas, isso aí vai te levar para o céu? Mas tem gente que acha que vai. Tem gente que acha que vai. É aquela pessoa que você vai evangelizar e ela fala assim: eu já conheço a Bíblia. Tá bom. Tomara que você está praticando o que você conhece. Porque para quem conhece é mais perigoso do que para quem não conhece. Para quem conhece é mais perigoso. E por que o senhor prega essa palavra, pastor Jeová? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que naquele dia eu hei de dar conta. Eu hei de prestar conta. Assumir uma responsabilidade como é que Deus me deu, não é para qualquer um, não. A Bíblia fala que nós somos mensageiros, nós somos anjos de Deus. Então, se você prega a palavra de Deus, tenha muita consciência da tua responsabilidade. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra do Senhor? Então se coloca de pé e glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Que bênção. Amém? Foi um texto um pouco alongado, levou para alguns pontos, mas tudo dentro do mesmo sentido, que faz você entender que até para aquela mulher samaritana que estava perdida, houve salvação para ela. Houve uma oportunidade para ela. Imagina para mim e para você, que está aqui nessa manhã. Nós já oramos, ok? Mas é a sua oração, qual foi o foco dela? Eu já louvei o Senhor, sim, e esse louvor que foi para o Senhor. Sabia que tem muitas pessoas que gostariam de ter a oportunidade que você está tendo aqui e não pode? Tem muitas pessoas que falam assim: eu só queria mais uma chance. Isso me faz lembrar de Jonas, dentro da barriga do peixe, falou: Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, e o voto que eu fiz a ti, eu vou pagar esse voto. Por que você não pagou antes, Jonas? Porque eu não sei, mas se o Senhor me der mais uma chance, eu vou pagar. A Bíblia diz que o peixe jogou Jonas para fora, vomitou Jonas, e Jonas foi cumprir a sua missão. Então, irmãos, não permita com que a situação chegue num ponto que você fala assim: meu Deus, eu queria mais uma chance. A chance é agora. A oportunidade é agora. O momento é agora. Inclusive hoje, que é dia de Santa Ceia. Quando você pegar esses dois elementos que representam o corpo de Cristo, você fala: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo aqui hoje. Quem está entendendo? Se tem alguém que, pastor, mas eu não... Meu amado, creia. Você não veio aqui por acaso, creia. Pastor, mas eu estou em pecado, pastor, eu estou com a vida totalmente assim. Mas depois dessa mensagem, eu creio que você vai refletir e você tem o suficiente para tomar uma decisão. Eu tenho o necessário para tomar a decisão. E a decisão é essa: de buscar o Senhor de todo o seu, de toda a sua alma, com toda a sua força. Se você hoje está disposto a isso, então, meu amado, joga esses pecados tudo lá no mar do esquecimento, porque nem Deus mais lembra dele. Eis que tudo se faz novo. E fala: Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero fazer uma aliança aqui hoje, em nome de Jesus.